Imagine ter em suas mãos o poder de abrir os céus, trazer a chuva em tempos de seca, e ser usado por Deus para realizar milagres que transformam vidas. Essa é a história do profeta Elias. Um homem tão comum quanto qualquer um de nós, mas com um segredo tão profundo que todo crente precisa conhecer. E se eu te dissesse que você também pode descobrir e aplicar esse segredo? E que, ao fazer isso, você pode ver milagres acontecendo em sua própria vida? Hoje, vamos juntos explorar os segredos de Elias, entender o que ele sabia e vivia, e como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Mas, para isso, precisamos ir fundo. Esse vídeo será uma jornada intensa e transformadora, e ao final, você não será o mesmo. Elias não era apenas um profeta. Ele era, antes de tudo, um homem de oração e intimidade profunda com Deus. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que Elias não se destacava por títulos ou posição, mas por uma vida de conexão intensa e dependência absoluta do Pai. Ele viveu em um tempo de grande apostasia em Israel, onde o povo havia se afastado de Deus e estava seguindo falsos deuses e idolatrias. Nesse contexto, Elias emerge como uma voz solitária que se coloca diante de Deus, buscando orientação, força e direção. A oração era o alicerce da vida de Elias. Ela não era uma prática ocasional, mas sim o centro de tudo o que fazia e o ponto de partida para cada ação e palavra. O que torna Elias tão poderoso e eficaz é a sua comunhão constante com Deus, algo que todos podemos cultivar em nossas próprias vidas. Quando entendemos o segredo por trás da oração de Elias, percebemos que não se tratava de uma fórmula mágica, mas de um relacionamento genuíno e intenso. Elias buscava ouvir o coração de Deus, e não apenas buscar respostas prontas. Ele sabia que para ver o sobrenatural, era necessário viver o natural de forma a agradar a Deus. Elias conhecia as promessas de Deus e confiava que ele era fiel para cumpri-las. Por isso, ele conseguia ouvir a voz de Deus com clareza e saber o momento certo de agir. Sua vida de oração não era apenas uma prática religiosa, mas uma relação de amor, confiança e obediência. Ele sabia que o verdadeiro poder vinha dessa intimidade, desse tempo secreto com o Pai, onde ninguém mais estava presente, onde não havia audiência, apenas ele e Deus. A oração de Elias era fundamentada na obediência. Ele não orava apenas pedindo bênçãos ou livramentos, mas perguntava a Deus o que ele queria, qual era o plano dele para aquela situação. Elias sabia que a obediência era o caminho para viver o sobrenatural. Em nosso tempo, muitos buscam o poder de Deus, mas poucos estão dispostos a seguir o exemplo de Elias, rendendo-se completamente à vontade do Pai. Elias não buscava ser popular ou agradar as multidões. Sua motivação era agradar a Deus, mesmo que isso significasse enfrentar reis, falsos profetas e até o próprio povo de Israel. Essa postura de rendição e dependência total é um dos segredos mais profundos de Elias, e algo que podemos aplicar hoje, buscando agradar a Deus em primeiro lugar. Um dos aspectos mais surpreendentes é que, apesar de todo o poder que Deus manifestava através de Elias, ele continuava sendo um homem humilde, que reconhecia sua própria limitação e dependia de Deus para tudo. Ele sabia que não possuía força por si só, mas que a verdadeira força vinha de Deus. Quando lemos sobre Elias, percebemos que ele era um homem como nós, sujeito a sentimentos, a fraquezas, até mesmo ao medo. Mas, mesmo diante de suas limitações, ele aprendeu que, ao confiar em Deus, poderia vencer qualquer obstáculo. Esse é um dos maiores segredos da vida de Elias. Não confiar em sua própria capacidade, mas depender inteiramente de Deus. É interessante notar que, em muitos momentos, Elias se afastava para lugares solitários, para o deserto, para se encontrar com Deus. Esse isolamento voluntário permitia que ele ouvisse a voz de Deus sem distrações e que pudesse se fortalecer espiritualmente. Assim, ele estava preparado para enfrentar qualquer situação que surgisse em seu caminho. Elias nos ensina que, para desenvolver uma intimidade profunda com Deus, precisamos também aprender a nos desligar das distrações e buscar momentos a sós com o Pai. Somente assim, em meio ao silêncio, podemos ouvir a voz de Deus e entender o que Ele deseja para as nossas vidas. Ao longo da vida de Elias, vemos que ele não foi chamado para realizar grandes proezas por acaso.
Deus escolheu Elias porque ele estava disposto a ser moldado, a aprender e a obedecer. Essa disposição para obedecer é o que nos faz crescer espiritualmente e nos torna instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Elias não tentava entender tudo. Ele apenas confiava. E é esse tipo de fé e entrega que o tornava um profeta tão poderoso. Muitas vezes, queremos que Deus nos explique cada detalhe antes de agirmos, mas Elias nos ensina a simplesmente confiar e obedecer, pois sabemos que ele é fiel e justo. Quando estudamos a vida de Elias, entendemos que ele não buscava os holofotes. Ele apenas queria fazer a vontade de Deus. Essa simplicidade e sinceridade são partes essenciais do segredo de Elias. A sua intimidade com Deus permitia que ele conhecesse o coração do Pai e que estivesse em sintonia com a sua vontade. E é justamente isso que precisamos em nossa vida cristã hoje. Uma relação sincera e profunda, onde buscamos entender o coração de Deus, onde nossas orações não são apenas palavras, mas reflexos de um relacionamento vivo e verdadeiro. Por fim, Elias nos mostra que a vida de oração é uma jornada contínua, que exige perseverança. Muitas vezes, ele orava por um longo período, sem ver resultados imediatos, mas ele nunca desistia. Esse é um exemplo poderoso para nós, que muitas vezes queremos respostas rápidas e imediatas. Elias nos ensina a persistir em oração, a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos sinais. A cena do Monte Carmelo é um dos eventos mais dramáticos e profundos da história de Elias. Imaginem o cenário. De um lado, estava Elias, sozinho, como o único profeta do Senhor que havia restado em Israel. Do outro, estavam 450 profetas de Baal, apoiados pelo povo de Israel, que se encontrava dividido e perdido entre servir ao verdadeiro Deus e adorar falsos deuses. Elias estava prestes a enfrentar o impossível. Mas, para ele, a vitória já era certa, porque sua confiança estava firmada na rocha inabalável que é Deus. O Monte Carmelo não era apenas um confronto físico, mas um momento de manifestação da glória de Deus, um divisor de águas que provaria, de uma vez por todas, quem era o verdadeiro Deus. O desafio foi lançado, e o povo se reuniu para assistir a um espetáculo que revelaria muito mais do que palavras. Mostraria o poder do Deus vivo. Antes de iniciar o desafio, Elias fez questão de preparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Esse gesto tem um significado profundo, pois mostra que, antes de qualquer confronto, é essencial restaurar nosso altar espiritual. Muitas vezes, queremos ver Deus agir em nossas vidas, mas não estamos com o nosso altar em ordem. Elias sabia que Deus não poderia operar em um altar desonrado, então ele o reconstruiu, pedra por pedra, com reverência e temor. Ao fazer isso, Elias nos ensina que a nossa fé precisa estar fundamentada em uma relação sincera e respeitosa com Deus. Restaurar o altar foi o primeiro passo para que o milagre acontecesse, um gesto de preparação espiritual que demonstrava a sua total entrega e reverência ao Senhor. Em seguida, Elias tomou uma atitude ainda mais ousada. Mandou encharcar o altar com água. Aos olhos humanos, isso tornava o milagre ainda mais improvável, pois a água saturava tudo, impossibilitando, naturalmente, que o fogo consumisse o altar. Esse ato é um exemplo claro de sua fé inabalável, pois ele não queria que houvesse qualquer dúvida de que o milagre era obra de Deus, e não resultado de uma casualidade ou truque. Encharcar o altar foi a forma de Elias de mostrar a todos que, para Deus, nada é impossível. Ele confiava plenamente que o Senhor enviaria fogo do céu e consumiria aquele sacrifício, independentemente das circunstâncias. Essa fé ousada, que desafia a lógica e a razão, é o que Deus deseja ver em cada um de nós, uma fé que não se intimida diante dos obstáculos, mas que, pelo contrário, é fortalecida em meio às dificuldades. Elias sabia que o povo estava confuso e dividido, e que precisavam ver a manifestação do poder de Deus para se voltarem ao caminho certo. Então, ele clamou ao Senhor em uma oração simples, sem gritos, sem exageros, apenas uma súplica sincera e confiante. Ele disse: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste o seu coração voltar. Esse é um momento de extrema vulnerabilidade, onde Elias coloca tudo nas mãos de Deus, sabendo que, se o Senhor não interviesse, ele estaria em grande perigo.
Mas Elias tinha uma certeza interior de que Deus não falharia, pois sua fé estava enraizada em um relacionamento profundo e genuíno com o Pai. Elias não tinha dúvidas, e isso é um reflexo da sua caminhada de fé. O momento em que o fogo desce do céu e consome o sacrifício é um dos momentos mais emocionantes e poderosos da Bíblia. O fogo de Deus não apenas consumiu o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até mesmo a água que havia no altar. Esse fogo representa a purificação, a presença e o poder do Espírito Santo, que não deixa dúvidas sobre quem é o verdadeiro Deus. O povo, ao ver essa manifestação, imediatamente se prostrou e declarou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Essa experiência transformou profundamente a nação de Israel, que viu, com seus próprios olhos, o poder do Deus Todo-Poderoso. Esse fogo também simboliza o zelo de Deus por aqueles que o buscam com sinceridade. Ele é o fogo que consome toda dúvida, toda incredulidade e toda divisão. Para Elias, esse momento era a confirmação da sua fé e da sua missão. Esse episódio nos ensina sobre o poder de uma fé que é inabalável, que não se deixa abalar pelo tamanho dos obstáculos, nem pelas opiniões das multidões. Elias nos mostra que, mesmo quando estamos sozinhos diante do mundo, se estamos com Deus, estamos em maioria. Ele sabia que o Senhor era fiel e que não o deixaria sem resposta. A coragem de Elias é inspiradora, pois ele não temeu colocar sua vida em risco pelo nome de Deus. Esse tipo de fé é o que precisamos cultivar em nossos dias, uma fé que não é movida por circunstâncias, mas sim pela confiança no caráter e nas promessas de Deus. O confronto no Monte Carmelo é um convite para cada um de nós. Que tipo de fé estamos dispostos a exercer? Será que temos a ousadia de confiar em Deus de forma absoluta, como Elias fez? Após o milagre, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem mortos, pois sabia que não poderia haver compromisso entre o povo de Deus e a idolatria. Esse ato simboliza a necessidade de eliminar qualquer coisa em nossas vidas que possa nos desviar do caminho de Deus. O Monte Carmelo representa a escolha entre a verdadeira fé e a falsidade, entre a dedicação a Deus e o compromisso com o mundo. Elias entendeu que, para viver uma vida de fé, é preciso estar disposto a cortar pela raiz tudo o que possa nos afastar de Deus. O sacrifício e o altar reconstruído foram testemunhos do compromisso de Elias com o Senhor, um compromisso que não aceitava concessões ou meias-verdades. Por fim, o Monte Carmelo nos lembra que a fé inabalável é fruto de uma vida de intimidade e obediência a Deus. Elias não teria coragem de enfrentar sozinho 450 profetas de Baal, se não tivesse certeza de que Deus estava ao seu lado. Essa certeza, porém, não surgiu da noite para o dia. Ela foi construída através de anos de fidelidade e entrega a Deus. Elias aprendeu, ao longo de sua jornada, que a fidelidade a Deus é o alicerce de uma fé que não se abala. Em nossa vida, podemos enfrentar os profetas de Baal modernos, dificuldades, pressões, tentações. Mas, como Elias, se estivermos firmados na rocha que é Deus, venceremos. Todos nós, em nossa caminhada de fé, enfrentamos momentos de deserto, tempos de solidão, fraqueza e profundo desânimo. Mesmo sendo um profeta poderoso, Elias também passou por esses períodos sombrios. Após o confronto vitorioso no Monte Carmelo, em que derrotou os profetas de Baal e restaurou a fé de Israel no Senhor, Elias foi surpreendido por uma ameaça mortal de Jezabel, a rainha perversa. Essa ameaça o abalou profundamente, levando-o a fugir para o deserto, onde experimentou uma crise existencial, chegando a pedir que Deus tirasse sua vida. Este é um momento de grande vulnerabilidade em sua jornada, onde vemos um homem de fé sentir o peso da exaustão, do medo e da solidão. Elias, o profeta que ousou desafiar reis e falsos profetas, agora se vê prostrado, sem forças para continuar. Mas é exatamente nesse ponto de fraqueza extrema que o poder de Deus se manifesta de forma surpreendente. Elias, ao clamar a Deus em seu desespero, nos mostra que a fraqueza humana é um canal pelo qual Deus pode revelar sua força. Ele não se envergonhou de expor sua fragilidade diante de Deus. E isso é algo que nos ensina sobre a sinceridade em nossa caminhada com o Senhor. Em vez de repreender Elias, Deus enviou um anjo para lhe oferecer alimento e descanso.
Esse cuidado divino demonstra o quanto Deus é compassivo e compreensivo em relação às nossas limitações humanas. O anjo lhe traz pão e água, sustento físico, mas também um renovo espiritual, lembrando de que sua missão ainda não havia terminado. Esse episódio ensina que Deus não abandona seus filhos nos momentos de fraqueza. Ele entende nossas necessidades e está sempre pronto para nos sustentar. O pão e a água fornecidos ao profeta simbolizam o cuidado divino, que não se limita às grandes manifestações, mas também se revela nas pequenas providências do dia a dia. Deus não exige que sejamos sempre fortes. Ele sabe que, em certos momentos, precisamos parar e descansar. Elias precisava desse tempo de descanso e renovação, pois a jornada que o aguardava ainda era longa. E Deus, em sua infinita sabedoria, permite que Elias tenha esse tempo para se reabastecer física, mental e espiritualmente. Quando nos encontramos em nosso próprio deserto, o exemplo de Elias nos encoraja a buscar o socorro de Deus e a descansar nele. A força para continuar não vem de nós mesmos, mas do Senhor, que nos fortalece em meio às dificuldades. Elias aprendeu que, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus está ao nosso lado, cuidando de cada detalhe. Em um momento onde tudo parecia sem sentido, onde o desânimo era imenso, Deus mostrou a Elias que havia propósito e cuidado até mesmo na sua fraqueza. Essa experiência no deserto é um dos segredos mais profundos de Elias, pois revela a essência do relacionamento entre Deus e seus filhos. Ele não apenas nos usa como instrumentos, mas também nos cuida, nos restaura e nos renova para continuar a caminhada. Ao relembrarmos esse momento, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada. Quantas vezes, diante dos desafios, nos sentimos desencorajados, exaustos e até mesmo prontos para desistir? Elias nos ensina que é normal sentir cansaço, que até os mais fortes têm momentos de fragilidade. No entanto, Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele envia o auxílio necessário, seja através de uma palavra, uma pessoa ou até mesmo algo tão simples quanto o descanso. Deus compreende nossas limitações e nos dá o suporte que precisamos para seguir em frente. A presença do anjo de Deus ao lado de Elias mostra que, nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco, caminhando ao nosso lado e nos sustentando. O que aconteceu com Elias no deserto também nos ensina sobre a importância de parar, refletir e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas lutas e preocupações que esquecemos de nos conectar com Ele. No caso de Elias, o deserto foi um lugar de encontro, onde ele pôde ouvir a Deus com clareza e entender que ainda havia um propósito maior em sua vida. O deserto não foi o fim de sua jornada, mas um ponto de transição, onde ele foi restaurado e fortalecido para continuar cumprindo o chamado de Deus. Essa lição é valiosa, pois nos mostra que nossos momentos de solidão e dificuldade podem ser oportunidades para um renovo espiritual e um reencontro com a vontade de Deus. Após ser alimentado pelo anjo, Elias conseguiu forças para caminhar por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Esse é um simbolismo poderoso, pois nos mostra que, quando nos rendemos e permitimos que Deus nos sustente, Ele nos capacita a fazer o que seria impossível pelas nossas próprias forças. O Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, era um lugar sagrado, onde Moisés havia se encontrado com Deus. Ao ir para Horebe, Elias estava buscando mais do que uma simples direção. Ele estava buscando um encontro renovado com o Senhor. E Deus, em sua fidelidade, não decepcionou. No Monte Horebe, Elias ouviu a voz de Deus, não em um vento forte ou em um terremoto, mas em um sussurro suave. Esse momento é crucial, pois nos mostra que, muitas vezes, a presença de Deus se manifesta de forma calma e tranquila, trazendo paz e direção. A missão de ungir novos profetas e o propósito maior. Quando Deus chamou Elias para ungir novos líderes e profetas, estava confiando a ele uma tarefa que transcendia sua própria vida e ministério. Elias não era apenas um profeta, mas um canal para perpetuar a obra de Deus, influenciando e preparando outros para levar adiante a missão divina. O chamado para ungir Eliseu, por exemplo, é um marco importante em sua trajetória. Elias foi instruído a encontrar Eliseu e passá-lo o manto, um ato que simbolizava a transmissão do legado profético.
Ao lançar seu manto sobre Eliseu, Elias não apenas o chamou para uma jornada de serviço, mas também lhe ofereceu a oportunidade de receber a mesma unção e autoridade para ser um porta-voz de Deus. Esse momento marca o início de uma parceria que se tornaria um dos maiores exemplos de discipulado na história bíblica. Elias entendeu que seu ministério não poderia terminar consigo mesmo. Ao obedecer ao mandamento de Deus de preparar Eliseu, ele demonstrou uma visão de longo alcance, compreendendo que a obra de Deus vai além da vida de um único indivíduo. Elias sabia que, para que o propósito de Deus fosse plenamente cumprido, era necessário capacitar a próxima geração. Esse ensinamento é valioso para todos nós, pois mostra que nosso chamado, por mais importante que seja, é parte de um plano maior. Deus nos convida a enxergar além de nossos próprios limites e a investir naqueles que seguirão os caminhos da fé após nós. Elias, em sua obediência, nos ensina que deixar um legado é mais do que apenas realizar grandes feitos. É garantir que outros possam continuar a missão. Ao investir em Eliseu, Elias estava plantando uma semente que traria frutos por muitos anos. Eliseu não apenas herdou a unção de Elias, mas realizou milagres ainda maiores, impactando Israel e mostrando o poder de Deus de forma extraordinária. Esse é o resultado de uma vida de entrega, onde Elias não hesitou em compartilhar o que Deus lhe havia dado. Ele poderia ter guardado para si o privilégio de ser o profeta do Senhor, mas escolheu obedecer ao propósito maior. Essa decisão nos lembra que o verdadeiro significado de um legado não está no quanto realizamos individualmente, mas no quanto investimos para que outros também possam servir a Deus. O relacionamento entre Elias e Eliseu reflete uma parceria espiritual profunda, onde o discípulo aprende não apenas com as palavras, mas com a vida e a fé do Mestre. Esse princípio de multiplicação é algo que vemos repetidamente nas Escrituras. Deus sempre utiliza seus servos fiéis para formar novas lideranças, pois sabe que a obra precisa continuar, mesmo quando os pioneiros partem. Elias compreendia que a obra de Deus é eterna, e que cada geração tem o seu papel a cumprir. Ao ungir Eliseu, ele estava perpetuando a promessa de Deus para o povo de Israel, garantindo que o conhecimento e o temor do Senhor continuariam vivos na nação. Essa continuidade é um reflexo do cuidado de Deus com seu povo e de sua disposição em guiar e proteger a todos por meio de seus profetas. Elias não apenas obedeceu, mas acolheu essa missão com humildade, sabendo que o seu papel era preparar o caminho para o próximo. Para nós, essa passagem nos desafia a considerar o impacto de nossas vidas nas gerações futuras. Será que estamos deixando um legado que inspira e fortalece a fé dos que virão após nós? Elias nos mostra que, ao multiplicarmos nosso chamado, cumprimos um propósito divino que ecoa através dos tempos. O segredo de Elias é um convite para olharmos além de nossos próprios sonhos e ambições, e nos perguntarmos como podemos influenciar outros positivamente, especialmente no caminho espiritual. A decisão de Elias de ungir Eliseu e outros líderes nos ensina que, quando somos fiéis em compartilhar o que Deus nos deu, a obra do Senhor se multiplica, alcançando lugares e pessoas que nunca imaginaríamos. E então, chegamos ao ponto crucial. Qual é o verdadeiro segredo de Elias? É o poder da obediência, da fé que não hesita e da dependência total em Deus. Elias sabia que sozinho não era nada, mas que com Deus ele podia enfrentar qualquer desafio. O segredo é viver para algo maior, estar disposto a obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando a situação é desafiadora. A vida de Elias nos ensina que os milagres acontecem para aqueles que vivem em completa rendição. Querido espectador, ao longo deste vídeo, você pôde perceber que o segredo do profeta Elias não está em algo místico ou fora do nosso alcance, mas sim na sua absoluta entrega e dependência de Deus. O chamado para cada um de nós hoje é viver como Elias viveu, com coragem, fé e uma vida de oração que nos conecte profundamente com o coração do Pai. Entenda que essa busca não é apenas para momentos de aflição, mas para cada dia da nossa jornada. Precisamos lembrar que o Deus de Elias ainda é o mesmo hoje, e Ele está à espera de filhos e filhas que estejam dispostos a entregar tudo, a confiar plenamente e a viver para a sua glória. Esse é o segredo que transforma, que renova, que liberta e que faz a diferença. E agora,
cabe a você dar o próximo passo. Que tal começar hoje? Reserve um momento para buscar a presença de Deus, ore com sinceridade, abra o seu coração e comece a cultivar uma intimidade real com o Senhor. Permita que Ele guie cada uma das suas decisões, confie nele em todos os momentos e veja como sua vida será transformada. Lembre-se de que o segredo de Elias não era um dom reservado a poucos. Ele está ao alcance de todo aquele que se rende ao Pai com fé e sinceridade. E, se este vídeo te inspirou, compartilhe esta mensagem com outros. Vamos juntos despertar uma geração de pessoas que buscam a Deus com todo o coração. Antes de encerrarmos, quero lançar um desafio especial para você. Que tal, durante os próximos 7 dias, reservar um tempo todos os dias para orar, ler a Bíblia e buscar orientação divina em cada decisão? Veja como isso impacta a sua vida, como a paz e a direção de Deus começam a moldar cada passo seu. Se você aceitar esse desafio, compartilhe nos comentários suas experiências. Este canal é um espaço de fé, e estamos todos aqui para aprender e crescer juntos. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a caminhar mais próximo de Deus. Deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guie sempre. Lembre-se, o segredo de Elias está ao seu alcance. Basta crer, buscar e se entregar. Fique com Deus, e até o próximo vídeo.